Oi, queridos. Vamos para mais uma história maravilhosa desse livro aqui tão precioso. Mas antes eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Quero pedir para você que assiste os nossos vídeos. Se você gosta, se inscreve também e dê o like. Assim o YouTube, ele vai divulgar os nossos vídeos entre muitas crianças e adolescentes. E eles vão aprender do nosso Deus através das nossas histórias. E que esse Deus maravilhoso abençoe sua vida, abençoe sua família e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Vimos na nossa última história que o rei da Síria fez guerra com Israel e por 2 vezes ele atacou Israel e Deus deu a vitória para Israel e para o rei Acabe, mostrando para eles que só Deus era o Deus verdadeiro, que só Ele era o Senhor. Mas o rei Acabe, ele fez um acordo de paz com o rei da Síria, chamou ele até de irmão. E Deus mandou avisar para o rei Acabe que aquilo que ele fez ia trazer grandes consequências, coisas ruins, tanto para a vida dele e da sua família, como também para o povo de Israel. Sabe, meus queridos, a Bíblia diz que quando Acabe recebeu essa notícia, ele foi para sua casa aborrecido, chateado, magoado, indignado com aquilo que Deus mandou falar para ele. Depois de todas essas coisas, certa vez havia um homem chamado Nabote. Esse homem, ele tinha uma vinha. Vinhas são um lugar onde tem vários pés de uva, plantações de uva. E essa vinha de Nabote ficava bem perto do palácio do rei Acabe. E o rei Acabe, ele viu a vinha de Nabote e ele desejou aquela vinha. Então Acabe quis comprar a vinha, mas Nabote disse para ele que não ia vender, porque aquela vinha era uma herança dos seus pais, dos seus avós, e ele não iria vender. Então o rei Acabe, a Bíblia diz que novamente ele ficou daquele jeito lá, quando ele recebeu aquela notícia que Deus deu para ele. Ele ficou chateado, ele ficou aborrecido, magoado, indignado com Nabote. E ele foi para sua casa. Ele era assim, o rei Acabe. Quando o rei Acabe chegou em casa, a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, ele deitou na sua cama, virou o rosto para o lado e não comeu, ficou sem comer, tão aborrecido que ele estava. O rei Acabe já tinha muitas vinhas, muitas terras, muitos bens, né? Mas ele queria aquela vinha de Nabote de qualquer jeito, a ponto de ficar aborrecido dessa maneira. Sabe que isso pode acontecer com a gente também? Muitas vezes a gente não está satisfeito com o que a gente tem, como Acabe. Acabe tinha muitas coisas, mas ele não estava contente com o que ele tinha. Ele queria mais. Mas Deus, Ele quer que você deve estar contente com o que tem. Eu também. Todos nós devemos estar contentes com aquilo que a gente tem. E muitas vezes a gente não fica assim. A gente quer tanto uma coisa que a gente fica chateado. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus que fala isso. Está no Novo Testamento, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Seja a sua vida sem avareza, contentando-vos com as coisas que tem. Ou seja, para a gente não viver com avareza. Avareza é a gente querer tudo para a gente e não deixar nada para ninguém, achar que ninguém tem direito às outras coisas, mas nós que temos direito a tudo. Eu quero para mim, não quero repartir nem dar para ninguém. Isso é ser uma pessoa avarenta, aquela que quer tudo para si e não quer dividir. Rei Acabe queria tudo para ele, a ponto de desejar a vinha de Nabote e achar que Nabote não tinha direito de ter aquela vinha. Ele não estava contente com aquilo que ele tinha. Mas você, meu querido, você deve estar contente com o que você tem,
porque é o que a Bíblia diz para você e para mim também. Jezabel, quando soube, ela foi lá perguntar para Acabe e Acabe explicou para ela o que tinha acontecido, o que Nabote havia feito. Então ela disse para Acabe: levanta daí, vai comer, beber, alegra o teu coração, porque eu vou dar para você a vinha de Nabote. Sabe, meus queridos, Jezabel era uma mulher perversa, uma rainha muito má. Então, ela mandou que fossem lá na cidade de Nabote, falassem com os anciãos e aquelas pessoas mais importantes. Mandou que lá naquela cidade de Nabote fizessem um jejum e mandou que eles chamassem 2 homens, homens maus, perversos, para mentirem contra Nabote, dizer que ele tinha blasfemado de Deus e do rei para que ele fosse morto. Sabe, meus queridos, aqueles homens, anciãos e os nobres dali daquele lugar, eles fizeram exatamente como Jezabel mandou. Que plano malvado, perverso essa rainha tinha tido. E assim eles fizeram, levantaram aqueles homens para mentirem contra Nabote e assim ele foi morto. E depois mandaram avisar Jezabel que ele havia morrido. E assim ela falou para Acabe: olha, pode tomar conta da vinha de Nabote, porque ele está morto. Que triste! Sabe, meus queridos, Jezabel e Acabe faziam essas coisas por causa do pecado. O pecado é um problema que todos nós temos, porque Adão e Eva pecou lá no jardim e nós somos da descendência de Adão e Eva, nós nascemos já com uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz em Romanos 3,10 que todos nós pecamos. Ela diz assim: não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que não peque. Todos nós somos pecadores. Deus, Ele nos ama tanto que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos libertar, nos perdoar, nos limpar, nos purificar do nosso pecado. Vamos ler mais um versículo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Lá o finalzinho do versículo no Novo Testamento. Está falando de Jesus. Diz assim: aquele que nos amou e nos libertou do nosso pecado pelo seu sangue. Jesus é o único que poderia derramar o sangue dele na cruz, porque ele não tinha nenhum pecado. Jesus nunca pecou, por isso ele era poderoso para perdoar os nossos pecados. Jesus morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, por isso ele tem poder para perdoar o meu e o seu pecado. Você crê nisso? Que Jesus pode perdoar você, que você é pecador? Se você crê, fala para Jesus. E se você crê que você precisa também de um Salvador, pede para Ele te perdoar, pede para Ele fazer morada dentro do seu coração. Entregue seu coração para Jesus. Assim você vai mostrar que você o ama, assim como Ele te ama, a ponto de derramar o sangue dele, dando a vida dele por você. Se você não tem Jesus ainda como Salvador, não espere não, meu querido. Faça logo essa decisão, aceitando Jesus como Salvador. E se você já tem Jesus, meu querido, não guarde pecado dentro do seu coração. Confesse sempre ao Senhor, para que Ele possa te tornar uma pessoa melhor a cada dia. E fale sempre do amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem, que não sabem que Jesus as ama e que elas são pecadoras e que Jesus pode perdoar qualquer pecado, desde que a gente se arrependa verdadeiramente, porque Ele é um Deus poderoso, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele me ama e Ele ama você, meu querido. Acabe vai lá para a vinha de Nabote, para tomar conta dela, para fazer dela sua vinha.
Mas Deus, que vê todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares, porque Ele é onisciente, onipresente também, é poderoso. Ele não estava nada contente com a atitude de Acabe com Jezabel. Então ele manda Elias ir lá e ele diz para Elias: Elias, vai lá na vinha de Nabote porque Acabe está lá. E deu um recado para ele. E Elias vai falar para ele tudo aquilo que Deus mandou dizer. Deus diz para ele assim: olha, eu vi tudo o que você fez. E o que você fez, você está pecando. E Deus manda dizer para ele que Deus não está nada contente com aquilo que ele fez. Aquilo ia trazer consequências terríveis para ele, por causa da maldade que ele, Jezabel, havia feito. Todos os homens da família de Acabe, podia ser escravo, podia ser livre, Deus iria exterminar. Deus mandou dizer também que ali aonde Acabe foi morto, que os cachorros lamberam o sangue de Acabe, de Nabote, os cachorros também lamberiam o sangue de Acabe quando Acabe morresse. Deus também mandou dizer que Jezabel, ela iria morrer, ia ser comida pelos cachorros, e que da família de Acabe, quem morresse na cidade, os cães iriam devorar, e quem morresse no campo, as aves iriam devorar. Sabe, meus queridos, não houve rei tão mau como Acabe. Incentivado por Jezabel, ele fez coisas horríveis seguindo aqueles ídolos. Uma vez, quando Acabe ouviu essas coisas, ele não ficou indignado, aborrecido. Ele se humilhou diante de Deus. A Bíblia diz que ele tirou as roupas dele de rei, colocou roupas velhas, roupas de saco. Ele dormia até em panos, né? Ele se humilhava diante do Senhor. E Deus viu a atitude de Acabe. Então Deus falou para Elias. Deus disse: Elias, você viu o que Acabe está fazendo? Ele está se humilhando diante de mim. Então esse mal que eu falei que eu ia trazer para ele, eu não vou trazer agora não. Vai ser só depois, quando o filho dele estiver reinando. Sabe, meus queridos, todo pecado, ele traz consequências. Mas a gente vê que Deus, ele teve misericórdia de Acabe. Ele vendo que Acabe está se humilhando, Deus teve misericórdia dele. E agora, será que Acabe vai se arrepender e vai mudar totalmente de atitude? Nós sabemos que o pecado traz consequência. Deus perdoa o pecado, ele tem misericórdia, mas as consequências do pecado, Deus não tira. Será que Acabe vai mudar de atitude diante dessa oportunidade que Deus está dando para ele? Deus viu a humilhação dele e Deus não vai trazer esse mal nesse momento para Acabe. Deus age assim com a gente. Deus nos dá sempre uma segunda chance, uma oportunidade da gente se arrepender e mudar totalmente de atitude. Por isso eu digo para você, não demore. Se você entende que você é pecador e que você precisa de um Salvador, mude de atitude. Deus está te dando uma oportunidade para você recebê-lo como Salvador. E se você já tem Jesus, Deus está te dando uma segunda chance. Você está fazendo coisas que não está agradando a Deus, mas você é do Senhor, confesse seu pecado, se arrependa, peça perdão e peça para Ele te dar força para que você deixe esse pecado de lado e mude de atitude. Porque Deus, Ele nos dá sempre uma oportunidade de melhorarmos. Sabe, meu querido, a gente quando muda de atitude, quando recebe o perdão de Deus, é muito bom. Jesus, ele transforma a nossa vida, nos tornando uma pessoa muito melhor. Ele quer que a gente seja parecido com Ele. E a gente só vai conseguir isso recebendo Ele como nosso Salvador. Pense nisso, que Ele abençoe sua vida, abençoe sua família. Ó, um beijo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.